E conforme cantamos ao Senhor, vamos observar tudo que o Senhor ordenar na sua palavra, na série Santidade desse mês. Presbítero Gregory, nessa manhã, será o instrumento do Senhor para ouvirmos a única verdade, a palavra de Deus. Bom dia, irmãos. Bom dia, igreja. Uma alegria estar aqui essa manhã. Estamos no novo mês de junho, na série Santidade. E nessa manhã eu escolhi dois textos, né? O primeiro é um versículo, está lá em Romanos 6,14, não precisem abrir. Eu peço que a igreja abra em Efésios 4, de 17 a 24. Esse mês vamos estar meditando no tema Santidade, na série Santidade, e o tema da meditação dessa manhã é a santidade é para você, à luz desses dois textos. O primeiro, Romanos 6, 14, diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E lá em Efésios também, o apóstolo Paulo escreve assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Oremos mais uma vez. Santo Deus, amado Pai, te agradecemos, ó Pai, por essa manhã estarmos na Tua casa. Neste momento, Pai, que lemos a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito aplique em nossos corações, ó Pai. Use a minha vida, que eu possa pregar com fidelidade a Tua palavra. No nome santo e precioso de Cristo que eu oro. Amém. A santidade é para você. Viver uma vida santa é encarar o pecado e tratar o pecado. Viver uma vida santa é encarar o pecado e tratar o pecado. Isso nós temos que buscar diariamente nas nossas vidas, diariamente nos nossos relacionamentos, diariamente na nossa família, no nosso trabalho, aonde quer que Deus esteja nos colocando, a gente tem que ter isso em mente. Viver uma vida santa é encarar o pecado e tratar o pecado. Qualquer que seja o problema específico relacionado ao pecado, alguma luta, algum acontecimento que tem tirado a sua paz, às vezes é um problema de saúde, às vezes é um desemprego repentino, às vezes é você escolhendo caminhos tortuosos para andar nessa vida. Qualquer que seja o problema específico do pecado, a Bíblia tem realmente a resposta para você, a esperança. Cada um de nós pode andar em obediência à palavra de Deus e viver uma vida de santidade. A santidade, contudo, não é só esperada. Ela é um direito de nascença prometido a cada cristão. A afirmação de Paulo é verdadeira. O pecado não nos dominará. Foi o primeiro verso que nós lemos, Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois estáis debaixo da lei e sim da graça. Nós temos o privilégio de estarmos debaixo da graça de Deus. Por isso, o pecado não deve dominar as nossas vidas. Viver em santidade é o nosso direito por conta do resultado da salvação. O termo santo aparece em diversas formas, mais de 600 vezes na Bíblia. Um livro inteiro, que é o livro de Levítico, é dedicado ao assunto e a ideia de santidade está em todo o texto das Escrituras.
Mais importante ainda é vermos que Deus ordena especificamente que sejamos santos. Está lá em Levítico 11, 44, diz assim a palavra: Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagreis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Isso é o próprio Deus falando a Moisés ali. A ideia exata de como se pode ser santo tem sofrido em virtude de muitos conceitos falsos. Infelizmente, no nosso meio evangélico, essa questão de ser santo tem sido distorcida, né? Alguns, como um grande amigo meu diz, fariseus do século XXI, trilham várias leis, várias regras, e fala, se você tem seguido essas leis, essas regras, você é santo. Se você não tem seguido, você não é santo, né? Em algumas culturas evangélicas, tem a questão da vestimenta, do procedimento, né? O modo de você vestir, as mulheres, o modo de vestir. E fala, se você tem se vestido dessa forma, você é santo. Se você não tem se vestido assim, você não é santo. E isso tem algumas proibições específicas também, né? Muitos falam, se você fumar, se você beber, se você dançar, você não é santo. Se você não fazer nada disso, você é santo. Em certo sentido, né, todos esses exemplos que eu dei, eles são exemplos santos, só que não é isso que a palavra nos ensina, né? Ser santo é ser moralmente irrepreensível, é ser separado do pecado e, portanto, consagrado a Deus. O termo significa separação para Deus e a conduta apropriada aos que são separados. Talvez a melhor maneira de entender o conceito de santidade seja notar que os escritores do Novo Testamento, como os escritores do Novo Testamento usaram essa palavra. São vários textos, um deles o reverendo Nelson já pregou no domingo passado, se você não assistiu, pode acessar nosso canal lá do YouTube, está lá, está em 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8. Naquele texto, Paulo empregou o termo em contraste com uma vida de imoralidade e impureza. Só relembrando, o versículo 1 de 1 Tessalonicenses 4, 1 diz assim, finalmente, irmãos, nós os rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus. Deveis viver e agradar a Deus. No versículo 3 ele continua, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E no versículo 7 e 8 ele conclui, né? Portanto, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte que quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, sim a Deus, e também vos dá o seu Espírito Santo. Um outro texto, o apóstolo Pedro, está lá registrado em 1 Pedro 1, de 14 a 16, ele usou também em oposição uma vida voltada para os desejos ímpios que alimentávamos quando vivíamos desligados a Cristo. Diz assim o texto sagrado, como filhos da desobediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. E o verso 16 é muito conhecido, né? Porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Aqui Pedro está referenciando o Levítico que nós já lemos aqui. Continuando, o apóstolo João também usou um texto, ele falou disso, falou de santificação. Ele constratou aquele que é santo com aqueles que fazem mal e são perversos. Está registrado lá em Apocalipse 22:11, diz assim, continuem o justo fazendo injustiça, continue o mundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a se santificar-se. O santo continue a santificar-se. Então, como eu disse no início, a santificação é uma busca diária na vida do cristão, né? E viver uma vida santa é viver uma vida em conformidade com os preceitos morais da Bíblia e em oposição aos caminhos pecaminosos do mundo. É viver uma vida caracterizada pelo despir-se do velho homem
que se corrompe por desejos enganosos, e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Esse é o texto de Efésios que nós lemos, né? E olhando à luz do texto, quando Paulo chega nessa porção da carta, né, a partir do versículo 17 do capítulo 4, ele começa a conclusão da carta. Ele começa no versículo 17, capítulo 4, e ele vai terminar lá no capítulo 6, os versos 19. Né? A partir do verso 21 já é a conclusão da carta, a saudação final. Então, esse começo, Paulo quer relembrar ali a igreja de Éfeso que a santidade cristã é oposta à dissolução, ou seja, a santidade cristã é algo que é o início de uma caminhada santa nessa terra. E depois que ele termina essa porção que nós lemos, que é até o versículo 24, ele começa a dar diversos preceitos ali. Se vocês passarem rapidamente os olhos aí na Escritura, vocês vão ver que a partir do versículo 25, ele começa uma exortação à santidade. Quando ele entra no capítulo 5, ele começa a dar diversos ensinamentos. No capítulo 6, ele começa a falar dos relacionamentos com filhos, pais e filhos, com servos e conservos, e ele termina no final com a armadura de Deus. Então você vê que todas essas atitudes de um cristão, a forma de você se relacionar com filhos, com um patrão, com um funcionário, tudo é um reflexo de uma vida em santidade, né? E se a santidade é algo tão básico para a vida cristã, por que ainda não a experimentamos mais no nosso dia a dia? O que tem nos impedido de vivermos uma vida santa aqui nessa terra? Por que tantos cristãos se sentem constantemente derrotados na sua luta contra o pecado? Por que é que a igreja de Jesus Cristo parece tantas vezes estar mais em conformidade com o mundo que a rodeia do que com Deus? Então eu destaquei aqui três pontos que nos fazem pensar nisso. Por que a santidade, sendo algo tão básico na vida cristã, nós não temos a experimentado dia a dia? O primeiro problema é que a atitude que assumimos em relação ao pecado se centra mais em nós do que em Deus. Repare que muitas vezes, na nossa caminhada cristã, nós queremos vencer o pecado. E quando nós temos esse olhar de vencer o pecado, nós estamos sendo egocêntricos, nós estamos olhando só para nós mesmos. Nós não vemos a questão de não pecar como uma desobediência a Deus. E quando nós ajustamos esse olhar de que toda vez que pecamos, toda vez que caímos, nós não estamos perdendo para o pecado, na verdade nós estamos desobedecendo a Deus, isso eleva muito mais a régua. Isso nos faz pensar realmente o porquê que nós temos pecado nesse mundo. Nós estamos mais preocupados com a nossa vitória sobre o pecado do que com o fato de que os nossos pecados entristecem o coração de Deus. Deus, Ele quer que nós andemos em obediência, não em vitória. E é interessante que quando o cristão ele tem isso em mente, que obedecer a Deus, ele vai ser vitorioso no final. Mas o foco está em obedecer a Deus, o foco não está em você vencer o pecado. Deus quer que andemos em desobediência, não em vitória. A obediência é orientada para Deus, e a vitória é orientada para nós mesmos. Quando nós concentramos em viver uma vida obediente e santa, experimentamos certamente a alegria da vitória sobre o pecado. Esse é o primeiro problema nosso. O nosso segundo problema é que temos entendido erradamente que viver pela fé significa que não se exige qualquer esforço da nossa parte em relação à santidade. Infelizmente, nós presbiterianos, às vezes, temos o erro de falar assim, nós vivemos pela graça, Deus já nos salvou, então não preciso fazer mais nada. E não é isso que a Escritura nos ensina, né? Lá em Gálatas 2:20, diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus,
que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você pode acabar com os hábitos pecaminosos que te escravizam se aceitares a tua responsabilidade pessoal em relação a eles. Nós temos que entender que toda vez que nós erramos, não foi Deus que fez você errar, foi você que escolheu o erro. É a sua responsabilidade pessoal. Deus, ele nos dá o caminho que nós devemos seguir. Mas quem deve andar por esse caminho somos nós, não é Deus. Esse é o nosso segundo problema. O terceiro problema é que não levamos a sério alguns pecados. E isso aqui é muito grave, irmãos. Infelizmente, principalmente no nosso meio presbiteriano, a gente erra muito nisso. Temos naturalmente classificado os pecados em duas categorias. Aqueles que são inaceitáveis e aqueles que podem se tolerar um pouco. A famosa ideia do pecadinho e pecadão. Isso aqui não tem problema, é um errinho besta. Mas tem pecados que a gente fala, não, isso aqui é inadmissível um crente fazer. E aos olhos de Deus, tanto o pecadinho como o pecadão são errados. Você está quebrando a lei do Senhor. Uma ilustração que reforça muito isso, hoje não tem mais muito o hábito de nós termos o telefone fixo em casa, mas eu ainda sou jovem, né? Mas quando eu era mais jovem, né, na minha adolescência, tínhamos o telefone fixo ali, e algumas vezes o telefone tocava, e criança, né, pré-adolescente ali, não, eu quero atender, sai correndo, atende, fulano de tal, eu queria falar com seu pai ou com a sua mãe. Só um momentinho. Ô pai, ô mãe, fulano de tal está na linha. Fala que eu não estou. Quando você está fazendo isso, você está primeiro quebrando a lei do Senhor, que você está mentindo, porque você está em casa e você pediu para falar, para o seu filho falar que você não está em casa. E a segunda coisa é que você está ensinando, mesmo que de uma forma sutil, mesmo que de uma forma assim, um pecadinho, né? Que, isso aí não é errado, isso aí é tranquilo. E aí é engraçado que esse mesmo pai que deu esse ensinamento para o filho, quando o filho começa a ser jovem, né? Saindo da sua vida adolescente, entrando na juventude, e o pai fala, onde você estava? Eu estava em tal lugar, e na verdade ele não estava. E aí ele confronta o filho e fala, por que você está mentindo para mim? Então esse é o nosso terceiro problema, que a gente não leva Deus a sério. As Escrituras dizem que são as raposinhas que estragam as vinhas, está lá em Cantares 2,15. É um compromisso nas coisas pequenas que conduzem às maiores quedas. Um pecado grave e inaceitável geralmente começa com algo irrisório aos olhos de algum. E já concluindo, eu gostaria que nessa manhã nós nos dedicássemos algum tempo para ordenar devidamente esses três problemas em nossa mente, no nosso coração. Você irá começar a olhar para o pecado como uma ofensa contra um Deus santo, uma vez de ver nele apenas um defeito pessoal. Você irá começar a assumir a responsabilidade pessoal pelo seu pecado, reconhecendo que ao fazê-lo, tem de depender da graça de Deus. Você irá obedecer a Deus em todas as áreas da sua vida, por mais insignificante que possa parecer um assunto ou outro. E para concluir, eu queria que nós lembrássemos de uma ilustração, né? A ilustração do lavrador, né? Um lavrador, ele lavra o seu campo, ele espalha a semente, ele fertiliza, ele cultiva a terra, sempre consciente de que, em última análise, está em absoluto dependente das forças externas. Ele sabe que não pode fazer a semente germinar, não pode produzir o sol, não pode produzir a chuva, para que a semente se desenvolva e amadureça. Para uma colheita abundante, ele depende de Deus em todas essas coisas. No entanto, o lavrador sabe que se ele não cumprir diligentemente as suas responsabilidades de lavrar a terra, plantar, fertilizar e cultivar, não pode esperar uma colheita no fim da estação. Num certo sentido, o lavrador entrou numa sociedade com Deus e só colherá os seus benefícios quando estiver cumprindo as suas próprias responsabilidades.
O cultivo da terra é uma aventura conjunta entre Deus e o lavrador. Este não pode fazer o que Deus tem de fazer, e Deus não fará o que o lavrador deve fazer. Com a mesma exatidão, podemos dizer que a busca de santidade é uma aventura conjunta entre Deus e o cristão. Ninguém pode atingir qualquer grau de santidade se Deus não trabalhar na sua vida, se o Espírito Santo não te incomodar. Mas também é absolutamente certo que ninguém atingirá sem esforço da sua parte. Deus fez com que pudéssemos andar em santidade. Contudo, Ele nos deu a responsabilidade de andarmos, e Ele não fará isso por nós. E a pergunta que eu quero finalizar aqui é: como será a sua colheita numa vida em santidade? Hebreus 12, 14 diz: buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que essa seja uma verdade nas nossas vidas, irmão, que possamos buscar diariamente uma vida santa. Porque viver uma vida santa é encarar o pecado e tratar o pecado. Amém? Vamos orar para encerrarmos essa parte. Santo Deus, te agradecemos, ó Pai, pela palavra que o Senhor nos deu essa manhã. Que o Teu Santo Espírito aplique em nossos corações, que possamos buscar ser santos nessa terra, possamos fazer a nossa parte, sabendo que o Senhor já fez a sua parte. O Senhor continue a abençoar a nossa igreja, continue a abençoar os irmãos que estão aqui, abençoe as nossas famílias, abençoe a liderança da nossa igreja, para que diariamente vivamos uma vida santa, que possamos espelhar a luz de Cristo onde quer que estivermos. Te agradeço por tudo, no nome santo e precioso de Cristo que eu oro. Amém.